Quais são os motivos dos nossos relacionamentos não serem saudáveis, não darem certo? O que acontece? Oi, tia Regiane, um beijo, que ótimo, muito bom. Solange, que delícia, né? Os nossos relacionamentos, eles não são às vezes tão sadios e muitos relacionamentos que a gente vê no dia a dia, o que está acontecendo? Começa a dar defeito. E aí quando eles começam a dar defeito, as pessoas falam, olha, não quero mais, vamos jogar fora e dar jeito de arrumar outro, né? Porque esse aqui não tá bom. Mas será que essa seria a solução realmente dos relacionamentos não darem certo? Tá aqui a minha querida tia Regiane, que a escola de vida de relacionamento dela para mim foi perfeita. No meu livro Permissão eu coloco inclusive um caso assim do relacionamento deles que para mim foi um exemplo de vida, né? E dentro de tudo que eu vou falar para vocês hoje, não só dentro da neurociência, eu vou falar também dessa experienciação minha. O que deu certo, o que não deu certo e também do que eu vejo, tanto dentro dos relacionamentos, né, que eu vivi, assim, no sentido de trabalho. As pessoas que eu trabalhei, as pessoas que eu estava mais perto e que elas comentavam comigo sobre os relacionamentos delas, o que desgastava o relacionamento, o que não dava certo. Eu vim catalogando tudo isso para poder entender os motivos que a gente às vezes não consegue chegar naquele ponto de falar assim, meu relacionamento está em plenitude. E por que isso não vem? Então hoje, tudo que eu vou falar para vocês foi dentro de uma experiência que eu tive com os meus consulentes, com as pessoas no qual eu trabalhei, com os meus amigos, comigo, em tudo que eu vi e que eu vim catalogando as dificuldades, que eu vim estudando em cima dessas dificuldades dos casais, aquilo que acontecia dentro do cérebro daqueles casais. O que acontece dentro do cérebro de uma pessoa que faz com que ela desista, né, desse relacionamento, que ela não quer mais, o que está acontecendo? Então vamos começar a entender essa questão de crenças limitantes. Todo mundo fala em crença limitante. O que seria realmente essa crença limitante? Aonde que essa crença limitante vai atrapalhar dentro do meu relacionamento? Por que essas crenças atrapalham o meu relacionamento? Bom, vamos lá para que vocês comecem, enquanto eu vou falando, eu quero que vocês comecem a lembrar da infância de vocês, do relacionamento dos pais de vocês e como que foi tudo aquilo. Por quê? Porque quando a gente começa a perceber dentro dessa primeira infância o relacionamento dos nossos pais, nós percebemos que ali existe uma linguagem. Então, existe uma linguagem familiar. Cada família, que eu chamo de célula, tá? Cada célula tem uma linguagem, um estilo de linguagem. Dentro dessa linguagem é o que você acredita que seja certo. Então, você acredita que preste muita atenção, porque no final eu vou linkar isso com uma coisa muito importante. Então, se eu acredito que aquilo que os meus pais estão vivendo, se aquilo que os meus pais estão passando para mim é a realidade e é a verdade, então eu crio uma crença. E essa crença, ela pode ser libertadora, como ela pode ser também uma crença que vai me enclausurar, ela vai fazer com que eu não consiga ir para frente em várias coisas. Aí o que acontece quando eu tenho um relacionamento? Aí eu me caso, ou eu vou morar junto, eu tenho um companheiro, eu tenho alguém que eu vou viver junto, e chega lá, é mil amores. Na primeira semana eu já começo a perceber que existe algo que não está normal. Existe algo dentro desse relacionamento que, peraí, não é bem assim que eu imaginei que fosse. E aí nós começamos a ter atritos de linguagem. Um exemplo, aí você tá lá, o seu cônjuge vai no banheiro e deixa a porta aberta. Aí você passa e vê ele com a porta aberta e você fala assim, poxa vida, você tem que fechar a porta. A porta não pode ficar aberta, você não pode ir no banheiro com a porta aberta. E a pessoa fala assim, qual que é o problema de eu usar o banheiro de porta aberta? Não tem problema nenhum. Qual é a linguagem? A minha linguagem é que não pode, mas a linguagem dele pode, ou dela pode. Então ali começa o primeiro atrito.
Poxa, não era bem isso que eu imaginava, eu acho feio. Por que você acha feio? Porque a sua primeira linguagem da infância foi falado para você que você não pode usar o banheiro de porta aberta. E aí quando você vê a pessoa usando, tá horrível. Outra crença, por exemplo, toalha na cama molhada. O que acontece com essas brigas de toalha molhada na cama? Poxa, você largou a toalha na cama, tá molhada. De repente, a linguagem daquela pessoa que deixa a toalha molhada é uma linguagem da seguinte forma: a mãe a vida inteira pegou aquela toalha e colocou no lugar. Mesmo reclamando, ela pega a toalha e põe a toalha no lugar certo. Ou, naquela casa, tinham empregados, que o empregado catava, a empregada catava, serviçal, pegava aquela toalha e colocava no lugar. Então, por que essa pessoa iria preocupar em colocar a toalha molhada no lugar certo? Aí ela vai ter um relacionamento. E o cônjuge fala assim: olha, você está deixando a toalha molhada em cima da cama. Olha a tampa da privada que você está deixando para cima. Então, várias coisas estão ligadas nesta linguagem que nós recebemos na infância. O que é a linguagem? A linguagem não é só aquilo que eu estou escutando. É o que eu falo, é o que eu escuto, é o que eu vejo e o que eu sinto. Então, nós vamos trabalhar com os nossos sentidos todos para entender onde foi colocada essa linguagem, ok? Então, vamos lá. Onde estão essas linguagens? Elas estão nas suas memórias. As suas memórias armazenam. Então, quando você acredita em algo, você acredita que aquilo é certo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida. A minha vida inteira eu vi o meu pai sair para trabalhar às 8 horas da manhã. Ele chegava às 11h30 para poder almoçar. Saía 12h30, ele estava voltando. Quando era às 18h30, ele estava voltando para casa. Então, ele tinha um ritmo. Para beber a cervejinha dele, ele podia beber essa cervejinha apenas no sábado e no domingo até o almoço. Depois não podia. Porque imagina, quem bebe uma cerveja durante a semana é vagabundo. Esse era o termo que eu escutei. Então, para mim, a minha crença, ou seja, o que eu acreditava, é que as pessoas só podiam tomar uma cerveja no final de semana. Dia de semana não podia. E aí eu venho e caso com uma pessoa que trabalhava no final de semana. E quando ele chegava em casa, ou na segunda, que era a folga dele, ou era na quarta, e que ele abria uma cerveja, o que acontecia comigo? Naquele momento, a minha crença, o que eu acreditava que meu pai falava que estava certo, eu olhava para ele com indiferença, ou seja, ele está errado. Então eu apontava para ele o erro dele. Nossa, você vai tomar uma cerveja em plena segunda-feira? Você vai tomar uma cerveja em plena quarta-feira? Está errado. Por que isso está errado? E ele perguntava para mim, eu não estou entendendo por que está errado. A segunda é minha folga, a quarta é minha folga, eu posso tomar minha cerveja na minha folga. Mas para mim, eu não conseguia colocar isso como uma verdade. Então a verdade dele era uma, a minha verdade era outra. E aí nós entrávamos em DR. Vamos entrar nessa DR. Ok. Então, puxando esse gancho agora, eu quero que vocês entendam do que eu falei para vocês, do que é acreditar, o que é a sua crença limitante, que elas estão ali na sua memória e como acontece então na hora da DR e que você fica ali. Uma das coisas que nós somos criados é da seguinte forma quando nós somos pequenos e na primeira infância, de 0 a 7. Os nossos pais nos criaram assim, nós criamos os nossos filhos assim e nós ensinamos que os nossos filhos têm que criar os netos nossos também dessa forma. Não conversa com estranho, tá? Não cumprimenta estranho. Não olha para o estranho. Esta foi, a nossa linguagem. Qual é a nossa linguagem? Não conversa com estranho, não olha para o estranho. Tá certo? Tá, tudo certo. Então, neste momento, o nosso cérebro guarda esta linguagem. E essa é uma linguagem que quase todo mundo tem essa linguagem. Tá guardadinho, então vamos guardar essa linguagem. Ok? E eu cresci. E aí, então, quando eu estou num relacionamento e eu percebo, eu caso e eu começo a perceber que aquela pessoa
não tem a mesma linguagem, ou seja, aí eu começo todos os dias a reclamar da toalha molhada na cama. Eu começo a reclamar da tampa da privada que está em cima. Eu começo a reclamar que ele não lava o prato, que ele não tira o prato da mesa, que ele não me ajuda. E eu começo a reclamar que ele está chegando tarde em casa. Eu começo a reclamar da linguagem dele, que não é a minha linguagem. E aí eu começo dessa forma, e aí chegou um ponto que aquele vai enchendo, vai enchendo. E aí nós precisamos cair a última gota e você fala assim, chega, precisamos conversar. E você chega naquele ponto do precisamos conversar. Quando ele começa a falar com você e você começa a apontar os defeitos no seu companheiro, na sua companheira, que você acredita como verdade, mas ele não tem isso na linguagem dele como verdade. E o que ele vai falar para você? Não, não é bem assim não. Não é dessa forma. Não é dessa forma. E aí o que acontece? Aí começa a DR. E neste momento que você está escutando uma mensagem totalmente distorcida da tua verdade, daquilo que você acredita ser verdade, o que vai acontecer? Você vai parar e vai pensar assim, meu Deus, eu estou morando com uma pessoa estranha. É a primeira coisa que você pensa. Tanto o companheiro ou a companheira pensa isso de você, quanto você pensa neste momento. E quando você não verbaliza, você fala assim, poxa, eu tô me vendo na frente de um estranho. Eu estou me vendo na frente de um estranho. E aí quando você se vê na frente daquele estranho, o seu gatilho mental atira naquele momento e fala para você da seguinte forma. Ele é um estranho. Não conversa com ele não. Não olha para ele não. Então geralmente, depois de uma DR, o que acontece com a gente? A gente não quer olhar para o companheiro ou para a companheira. A gente não quer conversar com o companheiro ou a companheira. Porque lá dentro do meu hipocampo, das minhas memórias, onde eu trouxe lá do fundo a minha crença limitante de que meu pai falava, não conversa com o estranho. E se eu não estou conversando com o estranho, o meu marido ou a minha esposa são estranhos para mim. É tudo estranho, porque naquele momento eu determinei que ele é um estranho. E o meu cérebro foi lá numa sinapse neural rapidinha e buscou a palavra estranho. E o que o meu cérebro trouxe foi correspondente ao que eu aprendi. Não conversa com o estranho, não olhe para o estranho. E aí o caldo entorna. E aí o nosso relacionamento fica péssimo. Péssimo. E a gente começa naquela luta. Aí a gente chora, a gente desespera, a mulher principalmente, a gente começa a entrar naquele desespero, né? E o homem já começa a ficar totalmente longe e aí a gente começa a distanciar. Nós vamos nos distanciando daquilo que a gente é o que a gente quer. Porque relacionamento é somar os nossos esforços, é multiplicar o que nós temos de bom, é dividir o que a gente está trazendo, mas é aprender. Essas diferenças de linguagem, quando a gente tem uma DR, nós precisamos entender o que o outro está trazendo para mim, que é diferente de tudo, aquilo que eu aprendi. E aí nesse momento, se você consegue ter uma DR de falar, ok, por que você acha que é assim? Por que você entende que é dessa forma? Me conte aqui o que você está sentindo, que eu vou te contar o que eu estou sentindo. Eu aprendi dessa forma. Se você aprendeu, então vamos ver o que é bom para nós. Poxa, nós criamos uma célula nova. Nessa célula nova sou eu e você, que traz um monte de bagagens, várias bagagens. Mas nessas bagagens eu preciso selecionar. Eu quero isso, eu quero aquilo, o que é bom, o que não é. Então eu começo a trabalhar isso, né? Então a nossa linguagem hoje de uma célula tem que ser uma linguagem daquela célula, criada por aquela célula. Assim como eu não posso exigir que a linguagem dos meus filhos que já são casados seja a mesma linguagem da minha quando casado. Eles vão ter a célula deles que vão criar diferente da minha célula. Então isso tudo eu preciso trabalhar, né? Então nós precisamos entender que no relacionamento nós precisamos ter sentimentos, entender o sentimento de um e o sentimento do outro, tá? E para isso nós usamos a nossa compaixão. Nós olhamos para o outro com
paixão. Não é pena, não é dó. Eu estou olhando com paixão. Ou seja, eu olho para aquela pessoa e entendo com paixão o que ela está trazendo para mim. Qual é a linguagem que ela trouxe para a nossa célula? E ali entendendo, nós conseguimos entender o outro. Precisamos ter gratidão, porque quando eu reconheço o valor no outro, quando eu sei que o meu cônjuge, a pessoa que está comigo, que está morando comigo, ela tem um valor, e quando eu agrego valor, mais valor do que eu acho ruim, quanto mais eu estou agregando este valor nele, mais eu estou vivendo melhor. Então, qualquer que seja o relacionamento, tanto entre pais e filhos, quanto em casamentos, quanto no relacionamento, eu não falo somente no relacionamento íntimo, mas no relacionamento de trabalho, no relacionamento com o outro, quando existe essa questão de você olhar, agregar valor no que a pessoa tem, no que a pessoa é, aí sim nós conseguimos trazer a harmonia naquele todo que a gente está. Agora, dentro também de um relacionamento, é de suma importância a gente enxergar o orgulho. O que é o orgulho? Aquele orgulho ruim, mas você ter orgulho daquela pessoa, do que ela faz, do que ela traz para você, do que ela está colocando na sua vida, orgulho do trabalho dela, orgulho do ofício dela, orgulho do que ela faz dentro de casa. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, eu vejo muito isso, porque como nas minhas terapias eu sou muito procurada por mulheres que falam: meu marido não me reconhece, meu marido acha que eu não faço nada, eu trabalho, eu faço tudo dentro de casa, mas como eu não trabalho fora, para ele eu não tenho valor. E aí muitas pessoas falam assim: ah, meu marido traz pouco dinheiro para dentro de casa, o que ele está trazendo é pouco, eu queria mais, eu queria que a gente pudesse viajar mais, eu queria isso. Quer dizer, começam cobranças. Enquanto nós estivermos cobrando um do outro, enquanto os nossos olhos estiverem enxergando a falta dentro do relacionamento, é claro que a gente nunca vai ter orgulho do outro. Enquanto o marido chega em casa e ele não conseguir enxergar algo novo na casa ou na esposa, ou enxergar o que está limpo e o que está gostoso e o que é o belo, ele nunca vai ter olhos para o que é bom. Ele vai estar sempre olhando o que é ruim, ele vai estar sempre reclamando dela. E ela vai ter uma carência de reconhecimento. O marido que não reconhece a sua esposa dentro de casa, fazendo o melhor para ele, não existe casamento bom, não existe relacionamento bom. A mulher que não reconhece o trabalho do marido lá fora e que está sempre queixando de que é pouco e de que ele fica muitas horas lá e não traz nada, quando não existe esse reconhecimento, as linguagens nunca vão estar ali. Mas não é culpando. Eu preciso entender também, vamos voltar lá, qual é a minha linguagem? De repente, a minha linguagem foi ser criada por uma mãe que a vida inteira cobrou do meu pai. Então eu achava que a minha mãe estava certa. Então eu achando que a minha mãe está certa, eu estou levando essa crença para o meu relacionamento. E se eu levo essa crença para o meu relacionamento, o que acontece comigo? O relacionamento começa a dar defeito. A mesma coisa o marido. Se o marido não tem aquilo do pai, ele escutou a vida inteira o pai falando que a mãe não fazia nada, que a mãe era à toa, que a mãe ficava só dentro de casa, ele vai falar isso com a esposa dele. Então quando vamos entender, se o meu marido está falando isso comigo, não é hora de eu ficar com raiva dele, é a hora de eu entender a linguagem dele. Então na DR que eu tenho que ter com ele, eu preciso entender qual foi a linguagem. Qual é a linguagem que você está trazendo da sua casa? Para eu entender. Poxa, então vamos colocar a nossa linguagem. Você acha ruim eu ficar dentro de casa, eu trabalhar dentro de casa, eu lavar, passar, cozinhar, transformar o seu dinheiro que você traz para casa em coisas gostosas, numa casa limpa, numa casa maravilhosa? Para você isso é ruim? Claro que ele vai falar: não, eu adoro. Então, poxa, mudou a linguagem. Então mostre para o seu companheiro, mostre para a sua companheira como é a sua linguagem que você trouxe, mas como é a linguagem que você quer hoje.
Como que você quer o relacionamento? Esquece como foi lá com seu pai, com sua mãe. Esquece de onde você veio e forme a sua linguagem junto com o seu parceiro, com a sua parceira. Essa linguagem que vocês dois têm que chegar em comum. Eu gosto assim. Para você tá bom? Não, para mim não tá bom. Então para você tá como que tá bom? Para mim tá dessa forma. Vamos casar. Vamos casar. Casamento. Agora as nossas ideias. Vamos casar agora os nossos gostos, né? A pessoa não precisa comer o que você gosta. Não, mas você gosta de comer isso? Gosto. Mas por que eu tenho que achar ruim porque ele gosta daquilo e eu não gosto? Vamos respeitar os gostos, né? Então, relacionamento relâmpago. Olha para você ver. Relacionamento relâmpago. Por que não dá certo? Porque você não conhece a linguagem do outro. E aí o que acontece? Antigamente tinha aqueles relacionamentos que as pessoas namoravam anos, elas ficavam noiva anos, e até mesmo quando casavam, elas falavam assim, nossa, casei com um estranho. E ali se fechava, não converso e não olho para a pessoa mais. E aquilo vai por anos assim. Independente de você ter um relacionamento de muitos anos ou relâmpago, a coisa que você precisa entender é, você conhece a linguagem do outro? Você conhece as memórias que o outro está trazendo para você? Quando o outro tem um surto de nervo, você sabe por que ele está tendo aquele surto de nervo? Qual a linguagem que ele está trazendo? Este é o grande problema. Nós entramos num relacionamento querendo que esse relacionamento seja bom para nós. Eu quero ser feliz. Eu sempre sonhei em ter um casamento perfeito. Mas você já parou para pensar se a outra pessoa pensa a mesma coisa que você? Qual é o padrão de relacionamento? O que você sonhou e que o outro sonhou? Nós já conversamos sobre isso. Será que você conhece realmente a linguagem do outro? Tem que conversar. Tem que conversar mais. Você tem que entender. A DR não é cobrar. A DR é expor a sua linguagem, é contar para ele. Quando nós contamos as nossas histórias, olha, na minha infância era assim, na minha infância eu fazia isso, na minha infância eu gostava de brincar com isso. Você já está expondo uma linguagem. Quando as pessoas começam a contar, tem filhos que não conhecem os seus pais. Tem filhos que nem sabem quem são os seus pais. Sabe por quê? Porque os pais nunca tiveram a coragem de expor a linguagem que trouxeram para os seus filhos. E os seus filhos conhecem somente o que eles estão vendo ali, bem superficial. Está na hora de nós começarmos a ter diálogos onde as pessoas se entendam mais, busquem entender, busquem conhecer mais o outro. Precisamos realmente conhecer o outro, tá? E eu sei o que eu estou falando. Eu estou falando para vocês porque eu falo, repito isso, vou repetir sempre. Eu comecei a estudar filosofia de vida aos 13 anos de idade. Eu comecei a estudar com o seguidor de Padre Lauro Trevisan, que foi o Wilson Trop, o primeiro curso que eu fiz. Eu comecei a ler todos os livros do Poder da Mente, tudo que tinha que falava sobre o poder, todos os livros que tinham de Poder da Mente, eu comecei a ler porque eu queria me conhecer, eu queria saber quem que eu era, eu queria saber como eu poderia realizar os meus sonhos com mais facilidade. E eu queria entender mais a vida. Eu queria me entender. Então, depois disso, eu tive um relacionamento de 20 anos que acabou. E eu só fui entender por que ele acabou depois de muitos estudos e entender que foi uma coisa em conjunto que veio acabando por conta das linguagens. As linguagens não eram a mesma. Depois eu me casei novamente. Eu estou há 15 anos num relacionamento no qual hoje nós dividimos essa linguagem. Nós queremos saber a nossa linguagem. Eu não vou falar para vocês assim, é um mar de rosas sempre, mas é muito bom. Nós vivemos muito mais hoje em plenitude do que vivemos em brigas e em DRs. Nós buscamos esse conhecimento um do outro. Então, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando através de muito estudo, de vários cursos que eu fiz, de vários anos frequentando seminários de autoconfiança, seminários de busca interna,
Tudo que eu pude fazer, eu fiz para chegar no ponto que eu cheguei. Então, o que eu estou deixando para vocês hoje realmente é uma informação e é uma bagagem muito rica. Se vocês conseguirem compreender a linguagem do outro trazida de 0 a 7 anos principalmente, você vai parar com a sua DR. Se você entender que a sua DR, e quando você fala que as palavras, o pensamento aliado ao sentimento, que aliado, tá? As suas palavras vão gerar o seu comportamento. Então, se você começar a entender o que você está pensando, sentindo e falando, e vai gerar o seu comportamento, você vai melhorar no seu relacionamento. Então, vamos lembrar o que eu falei aqui no começo, tá? Tem pessoas que estão entrando. Nosso cérebro tem um gatilho mental que dispara cada vez que nós sentimos algo. Então, vamos lembrar novamente. Se eu estou numa DR, em plena DR, e acontece ali que eu paro e penso, essa pessoa é uma estranha para mim. Eu não imaginava que ela era dessa forma. E quando eu paro e falo, você é um estranho, o que o meu cérebro está fazendo? Pá! Jogando gatilho mental. E o que ele está trazendo para mim? Não conversa, não fala com essa pessoa, é um estranho. Não olha para essa pessoa que é um estranho. E aí nós vamos melar, dar defeito no nosso relacionamento. Então, nós não nos separamos. Quando as pessoas falam assim, eu separei, tá? Porque o meu casamento não deu certo. Nós não separamos porque o nosso relacionamento não deu certo. Prestem muita atenção nisso. Nós não separamos porque o nosso relacionamento não deu certo. Nós separamos porque nós não demos a chance, tá? De conhecer a linguagem do outro e do outro conhecer a minha linguagem. Olha bem isso. Eu não separo porque meu casamento não deu certo. Eu separo porque eu não consegui entender a linguagem do outro. E eu não consegui fazer com que o outro conhecesse a minha linguagem. E quando eu não dou essa chance a nós dois, o relacionamento realmente vai dar defeito, não vai dar certo e vai acabar. Mas pela linguagem. Bom, acho que eu já estiquei bastante hoje, né? Mais do que as outras. E o que eu quero dizer é justamente isto. Essa criança interior que nós temos é aquela criança interior que vai falar sempre. Quando você tem um relacionamento que você emburra, que você para de conversar, é aquela criança interior. Toda criança emburra, toda criança não quer falar, toda criança não quer expressar, então ela emburra. Então, quando a gente traz essa criança, né, interior e coloca ela ali, a gente começa. Então, vamos cuidar dessa criança interior, vamos formar a nossa célula com padrões nossos, o meu e o seu, né? O que nós podemos criar uma família, uma célula, um casamento realmente bom? É quando a gente une aquilo que realmente é bom dentro dos nossos valores morais. Vamos esquecer tudo aquilo que a gente trouxe de bagagem, que está pesando, que está se tornando uma crença limitante, que está limitando o meu relacionamento a ser melhor. Gente, são muitas crenças, mas se você conseguir realmente trazer isto para o hoje, para o agora, e criar a sua célula com compaixão, com entendimento, com amor, com alegria, com aquele orgulho gostoso, o seu relacionamento realmente vai ser melhor. Essa criança, né, do interior, ela precisa ser ouvida, mas ela tem que ser amadurecida sim, porque quando você entende que você está emburrando no seu relacionamento, que aquela criança interior está te mandando aquele comando, você tem que lembrar que hoje você é um adulto que está aí buscando melhorar e que é um adulto que está educando as próximas gerações. Então, quando você vai educar os seus filhos, você tem que trazer isto. Não se cobre perfeição, não fique se cobrando perfeição, não fica se cobrando ser melhor, mas busque ser melhor. Busque cada dia trazer essa perfeição, trazer essa melhora, trazer essa coisa mais gostosa. Viva um relacionamento feliz.
Gente, não tem coisa mais gostosa do que viver um relacionamento feliz. Para de complicar, descomplica. Para de ficar sofrendo e começa a ser feliz. Tire essas crenças. Merecimento, Patrícia falou, você é merecedor de ser feliz. Ninguém tem um relacionamento para não dar certo. Quando eu me casei a primeira vez, uma coisa que eu escutei durante a festa: se não der certo, tá tudo certo. Você pode ir para minha casa que eu vou te acolher. Não! Não entra num relacionamento esperando que ele não vai dar certo, não. Entra no relacionamento pensando que é uma viagem maravilhosa, que é uma viagem de paixão, de amor, é uma viagem de coisas novas, de tudo melhor na vida. Entra no relacionamento, se entrega na sua linguagem de amor, naquilo que você acredita, você, e não do que você trouxe de crença, mas no que você acredita que pode dar certo, porque vai dar certo. Eu desejo a vocês, casais que estão aqui me escutando, né? Ou vocês estão, né, um para um lado, outro para o outro, mas que escutem. E comece um processo esta semana. Esta semana eu vou passar uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês passem uma semana reconhecendo o outro, buscando a linguagem do outro, percebendo o outro. Para de julgamento, para de culpa. Para de ficar o tempo todo, olhando o defeito do outro. Mas comece a entrar na sua casa e observar o belo, o belo. Por favor, eu estou pedindo isso sim. Façam. Coloque essa tarefa para vocês. Entrem na casa de vocês, enxerguem o belo. E quando o seu cônjuge entrar na sua casa, enxergue o belo. Comece a enxergar o belo dentro e fora. Passem uma semana em reconhecimento do belo na célula de vocês. E eu tenho certeza que em uma semana vocês vão estar apaixonados um pelo outro. Com toda certeza, porque quando a gente traz esse reconhecimento, a vida devolve isso para nós, tá bom? Que vocês tenham um excelente domingo, que vocês tenham uma ótima semana de reconhecimento do belo. E faço novamente o meu convite, dia 30 agora nós vamos estar começando a nova turma do Limpeza de Memórias. E quem faz o Limpeza de Memórias aprende tudo isso comigo e muito mais. É um curso fantástico que muda totalmente o nosso comportamento. Eu falo que não muda a vida, muda o comportamento. Ou seja, você conhece os seus sentimentos, você conhece aquilo que você está fazendo com eles, com seus sentimentos, e você muda o seu comportamento. Vamos mudar o nosso comportamento agora. É agora que nós precisamos ser felizes. Não vamos esperar nada para ser feliz, não. Felicidade agora, no relacionamento e na vida. Gratidão, gratidão, gratidão e tudo de bom para vocês.